Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje é sexta-feira, dia 29 de março de 2024. E eu quero deixar uma mensagem para a nossa reflexão. E o tema desta mensagem é o que significa a morte de Jesus. Meus amados irmãos, há muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, pelo menos, Deus enviou seu Filho para vir aqui nesta terra, para cumprir a promessa que Deus tinha feito para nós. E hoje, numa sexta-feira como essa, nós comemoramos a sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão. E essa data ela é muito importante para a nossa vida, para nós que conhecemos a Jesus, conhecemos as palavras de Deus. E muitas pessoas, numa data como essa de hoje, como eu disse, que se chama Sexta-feira da Paixão, eles celebram de diversas formas tão estranhas. Muitas pessoas celebram essa data de forma estranha e não sabem a verdadeira mensagem da cruz, o que significa a morte de Jesus. E hoje eu quero falar aqui nesta primeira mensagem sobre esse tema, sobre esse assunto da Páscoa e mais especificamente hoje, que é o dia, foi numa sexta-feira que Jesus morreu. Ele morreu às 3 horas da tarde, como está escrito na palavra de Deus. E nessa curta mensagem, eu quero falar de alguns significados que representam a morte de Jesus. Há muitos significados, mas eu quero falar apenas de 3. Não quero que esta mensagem fique muito longa, por isso vou falar apenas de 3 significados, mas com certeza você já conhece outros significados, você vai poder ouvir outras mensagens que vão falar de muitos significados, mas eu quero falar apenas de 3. E eu quero usar o texto escrito por Mateus, capítulo 20, versículo 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o próprio Senhor Jesus ele já está dizendo qual seria o maior significado da vinda dele. Quero dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, meus irmãos, a morte de Jesus na cruz, como eu disse, ela traz muitos significados. E nós precisamos conhecer pelo menos alguns para a nossa reflexão nesse dia de hoje. Por quê? Porque grande parte da população mundial, mais de 2 bilhões de pessoas, vão estar comemorando esta data, mas não sabem o verdadeiro significado. E por isso acabam celebrando de forma errada. Porque o maior significado Jesus já disse naquele texto que nós lemos. Mas ele é o cumprimento da promessa de Deus. Quando Adão e Eva tinham pecado lá no Jardim do Éden, no início, livro de Gênesis, no versículo 15 do capítulo 3, está escrito assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Observe que o próprio Deus já tinha deixado uma promessa.
Essa promessa estava registrada lá no início. O plano da salvação de Deus, na realidade, já estava registrado no coração de Deus antes da fundação do mundo. Mas, infelizmente, muitas pessoas com sabedoria, pessoas que são inimigos de Deus, criaram a figura do coelho da Páscoa para distrair o povo e tirar o foco da mensagem da cruz. Infelizmente, e eu tenho que concordar com essa artimanha, ela tem surgido efeitos. Você vai no supermercado, eles estão cheios de pessoas atrás de chocolate, de bombons, porque não entendem a verdadeira mensagem, o sentido da mensagem, o significado da mensagem da cruz, ou seja, a morte de Jesus. A verdadeira Páscoa, que estaremos comemorando no domingo, não tem nenhuma relação com coelho ou com chocolates, mas ela tem relação com o sofrimento e morte, com o derramar de sangue de um inocente que veio resgatar e salvar a humanidade do fogo eterno. Por isso, meus irmãos, nós vamos ver aqui 3 significados, apenas 3, conforme eu disse, há muitos outros. Provavelmente você vai ouvir outros pregadores que vão estender a 10, 15, sei lá, tantos significados que aquela cruz representa. Mas hoje eu quero falar só de 3. E o primeiro deles é que a morte de Jesus significa a substituição pelo pecado. Por causa de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, nós conhecemos muito bem a história. E por isso, uma dívida enorme, ela foi gerada contra Deus. A nossa dívida não é contra o diabo, como muitas pessoas pensam, né? Não, nós não devemos nada para o diabo. A dívida do homem é para com Deus. E Jesus veio. Ele veio para pagar essa dívida. Veja o que está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Veja o que Paulo está dizendo. Ele diz que tinha uma cédula que ela era contrária contra nós. E Jesus veio exatamente para mudar essa situação. Ele diz que aquela cédula foi tirada do meio de nós, cravada na cruz do Calvário. Nós sabemos bem a história, conhecemos o Antigo Testamento, sabemos que para amenizar a questão da dívida, Deus deu as leis para Moisés. As leis da expiação pelo pecado, né? Dos animais inocentes, do cordeiro inocente que deveria ser imolado para cobrir o pecado do homem. Nós conhecemos bem isso que está registrado na lei do Senhor. Mas a morte daquele animal inocente, daquele cordeiro puro, limpo, sem mácula, ele apenas resolvia aquela questão momentânea. Mas algo tinha que ser feito para não haver mais necessidade de matança de animais. E certa vez Jesus estava passando próximo ao Rio Jordão e João estava batizando. E ele olha para Jesus e mostra para os seus discípulos. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, era necessário que algo eficaz
Diferente na morte dos animais, que apenas cobria os pecados daquela pessoa, daquele pecador, mas era necessário um cordeiro que viesse da parte de Deus, que fosse providenciado por Deus para tirar o pecado do mundo. E isso aconteceu na cruz do Calvário. E esse é o principal significado, o significado da morte da cruz. Jesus morreu em meu lugar, no nosso lugar, no lugar dos pecadores, para riscar a cédula que pesava contra nós. Jesus disse, nós lemos no texto de abertura, em Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele veio, não foi para ser servido, ele veio para servir. Servir com o quê? Com a sua vida, com a sua própria vida em resgate de muitos. E ele nos resgatou. Resgatou de quê? Do domínio do pecado. Jesus morreu não apenas pelos nossos pecados, mas também para nos levar aos céus. E isso é que é lindo demais, meus irmãos, que as pessoas estão comemorando esses dias que antecede a Páscoa de forma errada. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 3, e versículo 18, ele diz: porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos ao céu. Melhor dizendo, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificados, na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Então, o primeiro grande significado é que ele significa a substituição. Aquela cruz era para mim, era para você. Mas Jesus veio e tomou a cruz para si, para que nós não precisássemos ir para lá. Esse é o primeiro grande significado. O segundo significado da cruz, da morte de Jesus na cruz, é que a morte de Cristo significa a verdadeira redenção do pecado. Como eu disse, a morte dos animais inocentes não tirava o pecado, apenas o encobria. Mas a palavra redenção, conforme você pode encontrar em vários dicionários, vai dizer que é o efeito de redimir, ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se das penas do inferno. Isso é um conceito da palavra redenção. E é por isso, meu amado irmão, que Jesus é conhecido como Cristo Redentor, né? Aquele que veio para nos trazer essa redenção, para nos remir do todo mal. Jesus é aquele que liberta, é aquele que reabilita, é aquele que repara, é aquele que salva. Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando do preço exigido para pagar pelo nosso pecado. É o preço da nossa redenção, ou seja, da libertação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao morrer na cruz, nós fomos libertos, meus irmãos. Nós fomos libertos através do preço que foi pago por cada um de nós. Preço pago de quê? Do mercado de escravos do pecado, que entrou no mundo após o advento da queda do homem por meio do pecado de Adão. Então,
nós fomos libertos, né? Fomos remidos de permanecer nesse escravo de pecados, onde eram comprados os pecadores, né? Os escravos que estavam ali. Nós fomos libertos. O escritor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. No versículo 13 diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, e no versículo 14 ele fecha: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Olha, meus irmãos, que coisa linda! É uma verdade, porque o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário significa que o próprio Senhor, o próprio Deus, nos comprou, nos libertou da escravidão, e por isso nós temos a liberdade em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso está escrito em João 8, versículo 36. Então, a primeira coisa que vimos é a substituição, a segunda coisa, a redenção, e a terceira coisa e última que eu quero gravar aqui, né, transmitir para você essa mensagem, é que a morte de Jesus significa alegria da salvação. Meus amados irmãos, nós sabemos que há nesse mundo muitas pessoas más, pessoas perversas que fazem as suas perversidades sem nem sequer se constranger, nem se arrepender, sabemos disso. Vemos isso nas televisões todos os dias, não é verdade? Então, pode ser que pela morte de uma dessas pessoas más, pode ser que alguém se alegre, pode ser que alguém até deseje a morte dessas pessoas. É ou não é? É verdade. É verdade. Mas dificilmente alguém vai querer a morte de alguém que faz o bem. Alguém que nunca fez nada de errado, só fez o bem, curou, salvou, sarou, libertou. Quem é que deseja a morte de alguém assim? Nós sabemos que aqueles homens perversos, os sacerdotes, lá, eles estavam gritando: morte, crucifica-o, crucifica-o. Mas isso não é o normal. O normal é nós nos entristecermos muito quando morre uma pessoa boa, uma pessoa inocente, uma pessoa pura. Não é assim? Não é assim que acontece, meus irmãos? Veja, o próprio Pôncio Pilatos, aquele no qual entregaram Jesus nas mãos dele para o condenar. Ele mesmo disse, Mateus 27, versículo 23. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? Veja, Pôncio Pilatos estava ali com uma missão difícil. Quando ele olhou os olhos de Jesus, a ternura, a brandura, a doçura, ele teve a exata compreensão de que Jesus não era aquela pessoa da qual eles estavam falando. Jesus não era aquela pessoa que merecia a morte, e principalmente a morte de cruz. Portanto, meus irmãos, olhando para tudo isso, nesse terceiro objetivo que fala da alegria na morte de Jesus, não
com a visão daqueles sacerdotes e daquele povo que tinha sido cooptado pelos sacerdotes, que gritavam: crucificam, crucificam. Não, mas olhando pelo lado da substituição, pelo lado da redenção, nós podemos nos alegrar. Mas nós temos dois grandes motivos, e eu quero fundamentar esses dois grandes motivos, além do que já foi dito, para nos alegrarmos com a morte de Jesus. Hoje nós estamos falando somente da morte. O primeiro grande motivo que nós temos para nos alegrar na morte de Jesus é porque o próprio Deus se alegrou. O próprio Deus se alegrou na morte de Jesus. Ele disse, versículo 10 do livro do profeta Isaías, capítulo 53, ele fala: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja, o próprio Senhor, que enviou Jesus, seu Filho, para nos dar vida e vida em abundância. Ele se alegrou. Ele diz que a posteridade, ele veria a posteridade desse sacrifício de Jesus. E o que é isso, meu irmão? É a nossa salvação. Porque o desejo de Deus sempre foi ter o homem perto dele. A palavra de Deus diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. O desejo de Deus sempre foi ter o homem ao seu lado, a sua criatura, a coroa da criação de Deus. E para isso, ele mandou seu filho amado vir a esta terra, pagar o preço, porque o preço era muito alto. Ninguém podia pagar. É por isso que a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. Não é pela nossa beleza, grandeza, riqueza, inteligência, sabedoria, nada disso. Nada disso é de valor alto o suficiente para pagar a salvação do homem. Somente a morte de Jesus, o precioso sangue de Jesus. Então nós devemos nos alegrar, sim, porque o próprio Deus se alegrou. Mas há um outro motivo maior para nossa alegria, é que a morte de Jesus nos trouxe vida, nos trouxe a esperança da vida eterna. No versículo 5 do livro do profeta Isaías, capítulo 53, que também citamos, diz que: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Viu, meu irmão? As suas transgressões estão nessa relação. As minhas também. E moído por causa das nossas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é a prática reiterada do pecado. As pessoas pecam e pecam e pecam. E diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o castigo que estava sobre ele era aquele castigo que ele precisou pagar o preço para que nós tivéssemos paz. Então, meus irmãos, para nós concluirmos essa mensagem, que eu não quero que ela fique muito longa, há muitos outros significados sobre a morte de Jesus, mas hoje nós vimos apenas esses 3. O que significa a substituição da morte, da cruz, o que significa a redenção do pecado e que ele significa também a alegria da nossa salvação. Se Deus assim nos permitir, em outras mensagens, provavelmente no domingo,
nós falaremos da ressurreição de Jesus, que é algo lindo e fantástico também. Mas é importante, meus irmãos, que nós saibamos que todo o sofrimento e morte que Jesus teve que suportar por cada um de nós tinha um grande objetivo da parte de Deus, ou seja, nos resgatar a humanidade do império do pecado. E o preço era alto. Então, meus irmãos, vamos procurar viver uma vida condizente com os ensinos de Jesus. Valorize a sua vida, pois você é muito importante para Deus. Há pessoas que se olham no espelho, não se acham tão formoso ou formosa como gostaria de ser, tão rico ou rica como sonhou um dia, ou numa família rica, ou vivendo numa casa bonita, de frente para o mar, ou de frente para a montanha, como é o caso. Aqui onde eu estou diante de uma montanha, está linda ela. Não, meus irmãos, o que deve alegrar o seu coração é que o sangue de uma pessoa inocente, por conta do amor de Deus por você, ele enfrentou os seus algozes, enfrentou aquela cruz por mim e por você. Então você tem muito valor para Deus. Jesus morreu para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. E aqui eu encerro esta mensagem, porque a mensagem da cruz, ela é linda e nós devemos estar pensando nisso nesses dias. Talvez você vai ver um filme que fale sobre a morte de Jesus. Talvez se você for ver o filme que foi aquele ator Mel Gibson que fez, você vai ver o sofrimento de um homem. E por mais que Mel Gibson tenha tentado dar uma aparência de realidade com o que Jesus enfrentou, com certeza ele não conseguiu. Porque o sofrimento de Jesus foi grande. E nós precisamos pensar nisso. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. E se você quiser, ore comigo. Senhor Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes, Senhor, nós não entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Porque muitas vezes, Senhor, essa data passa, nos alegramos comendo bombons, chocolates, compartilhando com outras pessoas, dando presentes do bombom e do chocolate para outras pessoas. Mas não nos lembramos de falar para elas o principal, o que significa a morte de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, de todos esses pensamentos horríveis. Ajuda-nos a ter um entendimento melhor da mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, Senhor, ela nos traz a certeza de que houve a substituição e que houve a redenção através do pagamento, de um alto pagamento, do precioso sangue de Jesus. Que esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo esta mensagem agora, que ela possa refletir nesses 3 significados da cruz,
mas que deixe que o Espírito Santo revele muito mais, que traga conforto para aqueles que estão sofrendo por alguma doença ou por alguém da família que está passando por uma situação difícil, doença ou desemprego, divórcio, drogas, mas que essa pessoa se fortaleça na mensagem da cruz. Porque a cruz do Calvário, ela nos garantiu o acesso ao Pai, nos garantiu o acesso a Deus. E é esse acesso que um dia, quando tudo passar, o sofrimento não terá mais, porque o lugar que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário é um lugar onde não há sofrimento, não há dor, não há tristeza, não há inveja, não há traição, não há infidelidade. Mas tudo isso foi conquistado por um alto preço. Por isso, Senhor, eu peço, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, que nesses dias possamos refletir sobre tudo o que aconteceu em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que o Senhor te abençoe. Desejo a você uma ótima Páscoa, mas refletindo em tudo que foi falado aqui nesta curta mensagem, e mensagem de outros pastores que vão pregar sobre esse assunto também. Eu aqui me procurei resumir bastante, para não me alongar, mas com certeza você vai ouvir ao longo desses dias. Procure ouvir outros pregadores e seja abençoado em nome de Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Roberto, da comunidade evangélica Semente da Palavra, aqui na Tijuca. Talvez você que esteja me vendo hoje já ouviu muitas mensagens, das mensagens que eu gravo pela madrugada, mas hoje eu resolvi gravar um vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz. Amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Essa é a mensagem de fundo. Graça e luz. Aleluia.